vamos falar do aposto. O aposto, o nome já diz, né? Aposto. Aposto. Você fala assim, olha, eu não quero ser um aposto na vida de ninguém. Repita comigo, nada de ser aposto na vida das pessoas. Eu quero ser essencial. Eu quero ser termo integrante. O aposto é termo acessório. É um termo acessório, pode ser uma explicação, uma enumeração, uma informação que pode ser eliminada da frase. Aposto é termo explicativo, que se acrescenta a um termo anterior. Vamos conhecer todos os tipos de aposto. Normalmente o aluno conhece um ou outro, mas aqui eu coloquei todos, que é para você ficar com o material completo. Vamos ao aposto, vamos lá. Aposto. Termo de natureza substantiva ou pronominal. Termo de natureza substantiva ou pronominal. O que é isso, Adri? O aposto pode ser um substantivo, pode ser um pronome, que se acrescenta a outro substantivo ou pronome. Tá bom? Então, alguns desdobramentos saem dessa definição. Daqui a pouquinho eu vou dizer por que essa definição é tão importante. Por que é tão importante você saber que o aposto ele se refere a outro substantivo ou a outro pronome e que ele vai ser sempre um substantivo ou um pronome. Tá bom? Vamos lá. Os tipos de aposto. Aposto pode ser explicativo. O aposto explicativo é aquele que explica, olha ele aqui. Machado de Assis, um dos maiores nomes da literatura mundial, escreveu cerca de 200 contos. Então, ele está explicando quem é Machado de Assis. Explica. Aposto explicativo. 2. Enumerativo. Aposto enumerativo, o nome já diz, é aquele que enumera, desdobra. Entre políticos não se perdoam duas coisas, a neutralidade e a apostasia. Então, por que esse aqui é o aposto enumerativo? Porque está enumerando essas duas coisas. Os grandes gramáticos já diziam o seguinte, que todo aposto, no fundo, é explicativo. Então, se você tiver a dúvida, por exemplo, você olha para essa frase 2 e você fala assim, por que esse aí não é explicativo? Não deixa de ser, todo aposto explica, né? Só que esse aí, o enumerativo, ele faz mais, ele desdobra. Enumerar é desdobrar, por isso que ele recebe o nome especial. Então, não deixa de ser uma explicação, mas vai além, é uma enumeração, porque desdobra. Aposto enumerativo. Existe também o distributivo, sabia? O distributivo, ele vem sempre assim, olha, um e outro, ou este e aquele. São sempre dois, tá? São sempre dois. E é sempre assim, nessa estrutura, um e outro, este e aquele. Exemplo, eram dois grandes nomes do esporte. Um do automobilismo, outro do tênis. Um e outro. Aposto distributivo. Ele não é tão comum. Os mais comuns eu estou grifando aqui para você. Explicativo, enumerativo. 4, resumitivo. Resumitivo, esse é importante para a prova, aparece muito. Também pode ser chamado de recapitulativo. É aquele que resume, sintetiza. Exemplo, empresários, trabalhadores, ninguém confia em nossos governantes. Esse ninguém está fazendo o quê? Está resumindo, sintetizando. Ele é o aposto resumitivo. Aliás, já aproveite para anotar aí, essa semana eu estava resolvendo uma questão da Fundação Carlos Chagas, questão top, e a banca trazia, não me lembro se era Carlos Chagas ou se era CESP,
Isso sempre cai nessas bancas. A banca trazia uma frase como essa. E ela perguntava qual era o sujeito. Tipo, ela afirmava que ninguém era o sujeito, sabe? Olhe para cá. Quer dizer, olhe para a frase. Empresários, trabalhadores, ninguém confia em nossos governantes. Aí a banca perguntava, o verbo da frase, o verbo confia, está adequadamente concordando com o sujeito? A assertiva estava errada. Parece ser sujeito, né? Porque o verbo está concordando. Ninguém confia, só que ninguém não é sujeito, não. É o aposto. É o aposto resumitivo. Na verdade, o sujeito veio antes, ó, empresários, trabalhadores. É esse aqui, você já estudou comigo, é o sujeito composto. Então, nesta frase, o verbo deixa de concordar com o sujeito composto e passa a concordar com o aposto. Concordância especialíssima. Essa aí, hein? Anote aí. Coloque assim, caso especial de concordância. O verbo deixa de concordar com o sujeito composto, ou seja, ele não fica no plural, ele fica no singular, concordando com o aposto. Tá bom? É o aposto resumitivo. Bom, Adri, é verdade que o aposto vem sempre com vírgula? É uma pergunta muito comum. Não, não é verdade. Não é. Até porque não necessariamente vai ser a vírgula. O aposto pode vir com vírgulas, travessões, dois pontos, parênteses. Há sim uma verdade, que eu vou dizer agora. Normalmente, o aposto vem isolado por sinal de pontuação. Normalmente, ele vem isolado por sinal de pontuação. Mas pode ser vírgula, dois pontos, travessão, tá bom? Normalmente. Por que você está falando normalmente? Porque existe um aposto. Somente um aposto que não vem isolado por nenhum sinal de pontuação. Um aposto que não vem isolado, não pode vir com vírgula, não pode vir com dois pontos. Todos os outros, você viu aí. Até agora você está vendo exemplos em que o aposto vinha com sinal de pontuação. Então, ó, foco aqui, ó. Até aqui todos, né? Ó, vírgula, dois pontos, entre vírgulas. Mas eu posso dizer sempre? Não. Existe um aposto que não vem isolado por sinal de pontuação, que é o aposto especificativo. O aposto especificativo é aquele que nomeia. É um nome. Nome de rio. Ó, Rio Tietê é o nome do rio. Poeta Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é o nome do poeta. Esse é o aposto que nomeia, é o aposto especificativo. Ele é o único que não vem com sinal de pontuação. Tá bom? Ele dá nome. Nome de rio, nome de poeta, nome de rua. Avenida 23 de Maio, 23 de Maio, aposto especificativo de avenida. Professora Adriana Figueiredo, aposto especificativo de professora. Ele dá nome, ele nomeia, tá bom? Ele é o único que não vem com sinal de pontuação, porque né, eu não posso colocar vírgula depois do rio, vírgula depois, tá bom? E, por fim, o aposto em referência a uma oração. Ó, esse aqui é muito importante também. Ele aparece muito em algumas bancas. E olha aqui, o nome já diz, né? Aposto em referência a uma oração. Aqui tá ele, ó. Coisa. Coisa, ele é um aposto. E olha como ele é diferente dos anteriores. Porque ele está se referindo não a uma palavra, não a um substantivo. Ele está se referindo a uma oração antecedente. Tá? Ele se refere a quê? Leia a frase. É preciso rediscutir o papel das Forças Armadas. Coisa que não foi feita na Constituição. Então, essa coisa aí se refere a quê?
Rediscutir o papel das Forças Armadas. É um aposto que se refere a uma oração. Aposto em referência a uma oração. Tá bom? Normalmente, ele é um nome de sentido genérico, ó, coisa, fato, o. Ele também pode ser o, quer ver? Vou te dar um exemplo com o. Eles são felizes. O que todos percebem. Olha que legal essa frase. Mesma história. Aqui, esse o está fazendo o quê? Ele está retomando toda a oração. Entendeu? Tá? Então, ó, esse o se refere à oração antecedente. É o aposto em referência a uma oração. Na classe gramatical, esse o é o quê? Hein? Você já conhece esse o? Esse o é igual a isso. Isso, ele não está retomando, ele não está apontando para o que veio anteriormente. Então, na classe gramatical, ele é isso. Ele é um pronome demonstrativo, porque ele é igual a isso. Você já viu isso comigo também, lá no início do curso. Ele é igual a isso na classe. E na função ele é um aposto. E ele é um aposto em referência a uma oração. Tudo bem? Tranquilo? Foi? Então, Adria, aposto, você deve estar aí perguntando, né? Qualquer nome, Adri, por exemplo, o ministro fulano de tal, sei lá, ministro Sérgio Moro, sei lá. Sérgio Moro é o aposto de ministro? É, aposto especificativo. Esse é o único que não recebe vírgula, tá bom? Tudo bem? Então tá, a gente está aqui numa aula que está rolando ao vivo e às vezes rolam perguntas do chat. Eu aproveito para responder, porque são dúvidas que você pode ter aí, né? E a gente sempre fica aqui, né? A tarefa do professor desse lado aqui da telinha, imaginar as dúvidas que porventura você possa ter. E às vezes os alunos ajudam, tá? Então, vamos embora fechar? Vamos embora fechar esse conceito de aposto? Vamos exercitar? Vamos embora? Vai. Ó, eu trouxe frases para você e eu quero que você encontre e classifique os apostos nas frases abaixo. Diante de cada uma dessas frases, você vai achar o aposto, vai sublinhar e vai me dizer do que ele é. Vamos? 1. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou, todos na varanda o cumprimentaram. E aí? Cadê o aposto? O aposto está aqui, né? O pedreiro. Né? Porque ele tem a função de retomar o Fabrício. Aposto é isso. Aposto é um substantivo, é um pronome que se refere a um outro substantivo ou um outro pronome, não é isso? Tá, beleza. Então, pedreiro, ele é o quê? Tá, ele é um substantivo que explica o substantivo antecedente. É um substantivo na classe e na função ele é o aposto explicativo. Aproveite para fazer morfossintaxe. Classe e função. Frase 2. A madre, Joana, auxiliou-nos. Adriana, por que Fabrício aqui não era aposto? Não, o aposto era o pedreiro. Adriana, por que Fabrício não era o aposto especificativo? Não, Fabrício era o sujeito. Cuidado para não ficar achando que tudo que é nome é aposto especificativo. Tá? Cuidado, o aposto ele sempre vem depois, ele tem a função de retomar. Então, o aposto na frase 1 era o pedreiro. É diferente da frase 2. Compare e veja a diferença. Aqui, em cima, Fabrício era o sujeito. O nome aqui não era aposto, mas o nome aqui embaixo é aposto. Agora sim, Joana está dando, tá vendo como o aposto sempre retoma? Joana tem a função de dar o nome à madre. Esse é o aposto especificativo.
tá bom? Tô te mostrando a lógica para você não ficar achando que tudo que vier com nome é aposto. O aposto, ele tem que ter a função anafórica, a função de retomar. 3, a cidade do Rio de Janeiro prepara-se para o carnaval. Do Rio de Janeiro está se referindo a quê? Cidade. E não está dando nome para a cidade, não é o nome? É. Então, mais um aposto. Aposto especificativo. Tudo bem? A casa, a igreja, a rua, tudo estava deserto. Tá, cadê o aposto? Cadê o aposto? Tudo. Adriana, não seria a casa, a igreja, a rua? Não, a casa, a igreja, a rua é o sujeito. Lembra? Composto. Não poderia ser aposto porque não está retomando nada. Tudo bem? Esse sim, esse tudo é que é o aposto. E é um aposto que resume. Aposto resumitivo. 5. Havia luar claro, o que tornava mais simples a tarefa. Cadê o aposto? O aposto é o o. Ele é um pronome demonstrativo na classe, e ele retoma a oração antecedente, né? Ele é um aposto em referência a uma oração. E na frase 6, tudo é ilusão. Mulheres, dinheiro e ambição. Adria, o aposto não seria o tudo? Não. Lá em cima o aposto era tudo, porque aposto tem função anafórica. Beleza, mas aqui ele não é. Porque ele é o sujeito, ele nem está retomando nada. Então, tudo aqui é o sujeito, tá bom? Vou até tirar isso aqui para você não ficar achando que o tudo é o aposto, tá? O aposto está aqui, mulheres, dinheiro, ambição. Repare que agora sim, esse termo tem a função de retomar, né? De retomar aí o que foi dito anteriormente, enumerando. É o aposto enumerativo. Lembra? O aposto enumerativo é aquele que desdobra, enumera. Mulheres, dinheiro, ambição. Agora, se eu tivesse, se a frase, se eu tivesse invertido essa frase, né? Se eu dissesse assim, mulheres, dinheiro, ambição, tudo é ilusão, aí tudo bem. Aí o tudo seria o aposto. E mulheres, dinheiro, ambição, aí já não seria mais aposto, seria o sujeito composto. Tá bom? Aposto sempre retoma. Você aprendeu que aposto sempre retoma, aposto tem função anafórica. Você aprendeu que aposto, lembra o conceito de aposto? Lembra que eu disse para você que o aposto, ele é um substantivo, ou um pronome substantivo, que se refere a um substantivo, ou a um pronome substantivo antecedente, ou até a uma oração, que você viu aí que é o aposto em referência, existe o aposto em referência a uma oração. Tá bom. Então, repita comigo. Aposto é caso de substantivo. Adjetivo, então, não pode ser aposto. A nossa língua, ela você está vendo, né? É uma língua riquíssima, a nossa gramática é riquíssima, né? Estudar a gramática, por isso que quem está de fora fala assim, eu não sei por que você estuda tanto português, pô, é só pegar lá a gramática. Não, você estuda muito português, por quê? Porque as bancas aproveitam que o aluno decorou, que não viu a lógica e fazem estragos nas provas. Por isso que eu tenho muito cuidado aqui em mostrar a lógica, porque é isso que vai te garantir a sanidade para quando formos treinar com as provas. Mas aí vai ser fácil, porque eu já montei a sua mente, aí eu vou brincar com você depois. Por hora, eu estou tentando te mostrar a lógica, que é para você não perder a sanidade lá na frente. Por exemplo, aposto é caso de substantivo. Repita comigo, aposto é caso de substantivo. Eu vou cobrar isso de você lá na frente, porque se aparecer um adjetivo entre vírgulas, você vai chamar de aposto.
Eu me lembro de que, eu até brinco, né? As pessoas que estão ao nosso redor é que ajudam a gente a melhorar as nossas aulas. Minha filha mais velha, quando era criança, ela que me ajudou a melhorar a aula de verbos, porque eu pegava os macetes com ela e levava para os meus alunos que amavam os macetes de verbos. O meu marido, por exemplo, o meu marido é engenheiro e ele gosta de português. Mas ele estava. Ele veio com muita dificuldade no português. Diz ele que é porque, não, é que eu estava muito tempo lá fora, e aí eu esqueci o português porque eu falo inglês. Mentira, tá? Porque português é a língua materna, para com esse negócio. E eu me lembro, nunca me esqueço, eu falo isso, porque os meus alunos depois, quando o conhecem, eles falam para ele, você foi aquele que falou aquilo para Adriana. Eu me lembro de que para me conquistar, ele virou para mim e falou assim, não, eu sei português. Eu sei, inclusive, que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Quando eu olhei assim, quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, olha, eu te amo. Vou desconsiderar essa única coisa que você diz que sabe de português. Repita comigo. Nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Se isso é a única coisa que você sabe de português, então vamos começar o curso. Nada de dizer que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Aposto é caso de substantivo. Adjetivo não pode ser aposto. E eu termino essa explicação com esse exemplo que vai comprovar, foi uma prova do CESP. Era uma questão do CESP-NB, banca CESP-NB, em que a banca ela trazia uma frase assim, o aluno, vírgula, inteligente, vírgula, sabe como estudar. E aí a banca perguntava a função. Não era nem pergunta, a banca dizia assim, a palavra destacada por estar entre vírgulas, a banca tentava seduzir o candidato, porque o CESP é assim, por estar entre vírgulas é aposto. Se fosse, se fosse meu marido fazendo essa prova, ele iria se estrepar, né? Porque todo mundo lá colocou certa assertiva. Tá entre vírgulas é aposto. Nem tudo que está entre vírgulas é aposto. Inteligente é o quê na classe gramatical? Inteligente é adjetivo. É adjetivo na classe e na função sintática ele é o quê? Adjunto adnominal. É, adjunto adnominal, porque vem junto ao nome. Adriana, por que não é aposto? Porque aposto é caso de substantivo. Inteligente é adjetivo, sabe? É por isso que você tem que saber a classe gramatical. Entendi. E por que está entre vírgulas? Porque esse adjunto adnominal tem valor explicativo. Ele tem valor de explicação. Esse adjunto adnominal, ele tem valor explicativo e não restritivo. Entendeu? Tá bom? Isso você vai ver de novo comigo na oração adjetiva. Você vai ver lá na frente, eu vou dizer para você que existe a oração adjetiva restritiva e a oração adjetiva explicativa. A oração adjetiva restritiva, ela vem sem vírgulas. A oração adjetiva explicativa vem entre vírgulas. O adjunto adnominal é a mesma coisa. Ele é igual, ele tem o mesmo conceito. Ele traz o mesmo conceito da oração adjetiva. Ele pode vir sem vírgulas, com valor de restrição, ou com vírgulas, valor de explicação. Então, não é aposto porque não é substantivo. É diferente, por exemplo, seria diferente se eu dissesse, vamos lá, sei lá, se eu dissesse assim, aquele homem, professor, será atendido agora. Sei lá.
Uma frase como essa, por exemplo, agora é diferente, porque professor, eu estou explicando que aquele homem é professor. Tá, é explicação. Tá bom, é aposto? É, porque é substantivo. Você está entendendo a morfossintaxe? É substantivo que explica o substantivo antecedente. Então, é substantivo na função de aposto. Entendeu? Entendeu por quê? Entendeu por quê? O de cima não pode ser aposto. Entendeu por quê? Ele não pode ser aposto. Ele não pode ser aposto porque ele é adjetivo. O de baixo é aposto porque é caso de substantivo. Dria, e por que o de cima não é predicativo? Porque você viu que predicativo é termo que está no predicado. E esse aí não está no predicado, ele está junto ao substantivo, ele é adjunto ad nominal. Está começando a unir os conceitos? Entendeu? Por que esse adjetivo aqui, ele é adjunto ad nominal e não predicativo? Você viu comigo, arduamente, a gente fez lá vários exercícios. O predicativo vem sempre no predicado. Esse aí não está no predicado, esse aí está no sujeito. Está dentro do sujeito. Qual é o sujeito? O aluno que é inteligente. Sabe como estudar. Olha que máximo. Dentro desse sujeito eu tenho o núcleo, aluno, e eu tenho dois adjuntos adnominais. Eu tenho o inteligente. E esse adjunto adnominal aí que vem entre vírgulas, ele tem valor explicativo. Entendeu? Ele tem valor de explicação. Entendeu por que ele é adjunto? Porque adjunto vem junto. Entendeu por que ele não é predicativo? Porque ele não vem no predicado. Entendeu por que é tão importante separar o predicado do sujeito? Senão, se você não tem esses conceitos elementares, não vai, o negócio não rola, né? Tá bom? Vamos embora fechar com a coisa mais linda desse mundo? Mais fácil que é o último. É o último, é o mais fácil de todos. Por isso não cai em prova. Cai em prova sim, mentira. É fácil, mas cai em prova. Vocativo. Vocativo. Vocativo é termo que é usado para chamar por alguém ou coisa personificada. José, venha cá. Esse é o vocativo, é o chamamento, a invocação. Acabou. É só isso, vocativo é isso. Vocativo é o chamamento, a invocação. José, venha cá. Adriana, ele vem sempre assim isolado, com vírgula? É. Ele vem com vírgula, ele vem isolado. Ele não pode estar sem vírgula, né? Nos WhatsApps que a gente manda, a gente não coloca, né? Você coloca, você fala assim, amor, cheguei. Você coloca amor, cheguei, sem vírgula. Mas a gramática normativa diz que tem que vir isolado. Adriana, é fácil assim, então não cai em prova? Até cai. Eu me lembro de que, quando eu comecei a estudar a fundo a banca VUNESP, a VUNESP, para quem não conhece, é uma das bancas que mais elabora concursos no Brasil, sabia? E eu acabei me especializando também nessa banca de tanto resolver prova dela. Eu fui descobrindo umas manhas. A VUNESP é uma banca que quando você olha assim, você fala assim, é fácil, não é nada. A banca, não subestime a banca. Ela veio com uma questão. Quando eu comecei a analisar as provas dela, eu comecei a ver umas pegadinhas. Ela veio com uma questão muito legal. Bom, primeiro, repita comigo. Vocativo é caso de substantivo. É. Ou pronome. Tu. Ó, tu. Pode ser. Pronome pode entrar no lugar do nome. Mas vocativo é caso de substantivo. Não é? Vocativo não é caso de substantivo? Adriana, que papo é esse, caso de substantivo? Para, você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando função e classe. Classe e função. Você acabou de ver que aposto é caso de substantivo, né? Você acabou de ver que adjetivo não pode ser aposto, né? E vocativo? Vocativo é caso de substantivo também. Ou pronome, claro. Adjetivo não pode ser aposto.
Era uma questão da VUNESP em que a banca dizia assim, ó, Branquinha, ela pegava uma frase e dizia, Branquinha, eu te amo. Aí, a banca destacava ali o Branquinha e perguntava o seguinte, a palavra destacada era uma questão inofensiva. A banca só pedia a classe gramatical de Branquinha. E aí, ela dizia assim, aí dizia, letra A é adjetivo, porque indica cor, e cor é qualificação. Todo mundo marcou a letra A. Tu acredita? Vou repetir. Todo mundo colocou lá. Sim, é adjetivo, porque indica qualificação. Não é. Branquinha não é adjetivo, porque branquinha é... Então, olhe para mim. Isso é vocativo. Vocativo é substantivo. A branquinha. Aqui é um nome próprio. É uma cor que virou nome. Então, é um substantivo na função de vocativo. Eu me lembro de que quando eu vi, mas Adriana, caramba, era brincadeira, mas não é cor. Não, aqui é nome. Entendeu? Aqui é nome. Você não fala pretinha, branquinha, pretinha, não é assim? Demais a questão. Aí, quando eu vi aquela questão, eu falei, gente, a banca está trabalhando morfossintaxe, classe e função. Tudo bem, tranquilo. Então, pronto. Você aprendeu as funções sintáticas. Você já sabe todas as funções. Sabe o que você aprendeu comigo? Função sintática. Você já tem o pensamento morfossintático, classe e função. Classe gramatical, função sintática. Pronto. Pronto, você já está pronto para encarar as misturas, para encarar... Peraí, então... E aí, Adriana, quando vem tudo junto? Eu morro quando vem tudo junto? Não, não morre. Sabe por que não? Porque tudo depende dessa base que você tem. Com a base, você encara qualquer mistura. Dri, e aí, vai misturar tudo pra gente? Mas é claro. Dri, você vai treinar com provas, questões? Mas é claro. Mas agora eu posso, porque eu te dei a lógica, eu te dei a base. Fortaleça essa base. Assista novamente aos vídeos. Faça os seus mapas mentais e me marque lá no Instagram. Estou recebendo muito isso. Os alunos fazem os mapas, os resumos e me marcam para eu dar uma olhada. Faça seus resumos de termos da oração, análise sintática, conceitos. Comece a falar. Repita comigo. Objeto direto é caso de substantivo. Objeto indireto é caso de substantivo. Complemento nominal. Vai, complemento nominal é o quê? Complemento nominal é substantivo, que completa substantivo, adjetivo ou advérbio. Adjunta de nominal. Adjunta de nominal pode ser artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução adjetiva, que se refere a substantivo. Aposto. Adriana, onde é que está isso? Eu acabei de te ensinar tudo, é só fazer o resumão. Aposto é o quê? Aposto é substantivo ou pronome que se refere a um substantivo ou outro pronome. Pode explicar, pode resumir, pode enumerar. Tá, aposto pode ser adjetivo? Não. Ah, eu aprendi que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Mesmo assim, eu me casei com ele. Grande beijo, porque eu volto, mas eu volto destruindo qualquer dúvida que você possa ter, tá bom? Mas primeiro, prometa para mim que você vai fortalecer essa base, revendo tudo que aprendemos aqui. Até a próxima aula.